Olá, filhos e filhas, reis e rainhas, sejam bem-vindos a mais um Pode Com Ele, porque com ele, você e eu, todos nós podemos todas as coisas. O episódio de hoje está muito especial. Nós vamos falar sobre como Deus, o mundo espiritual também se conecta à nossa vida física também, sabe? A nossa saúde física. E vamos falar com uma doutora, que é uma mulher de Deus, acima de todas as coisas, é filha, casada, com o Caio, né? Isso, com o Caio. Tem um filho, Theo. também tem uma família. Theo? Tenho uma família. Tem o Theo, ela é formada ela é cirurgiã dentista. Dentista. Exa Hoje eu vou explicar um pouquinho durante o nosso bate-papo. Perfeito. Estamos aqui com a doutora Júlia Pizarro. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Tô aqui. Obrigada. Estou muito feliz, eu sei que a gente já tem conversado muito nos bastidores sobre vários assuntos. E o importante é que esse bate-papo de hoje transmita a mensagem que você já carrega de uma forma simples para os telespectadores, né? Para as pessoas que já acompanham o canal. E se você é novo aqui no YouTube, você está assistindo, faça agora. Se inscreva no canal para você acompanhar tudo. São vários episódios com mensagens diferentes, tem estudos bíblicos, tem histórias, testemunhos, tem muitas histórias que vão impactar a sua vida. Se inscreva, coloque o sininho também. Estamos no Instagram, estamos no Spotify, no TikTok. E lá vocês vão ver cortes e materiais, conteúdos riquíssimos sobre espiritualidade, relacionamento com Deus, sobre negócios também, porque o reino, ele representa todas as esferas da sociedade, quando a gente fala de reino de Deus. Então a gente traz pessoas que estão alinhadas com essa visão, mas que também tem algo muito rico para contribuir, né? Tem uma história de vida, experiências, estudos. Então é isso. Quero agradecer também a produtora 76 por toda essa estrutura aqui que tem nos entregue desde o início do programa. Tá gostando, doutora? O que você achou, doutora Júlia? Maravilhoso. Muito bom, né? Maravilhoso, pessoas maravilhosas. Sim. E estamos aqui porque Deus mandou a gente pra cá, né? Exatamente. Ele providenciou tudo pra gente. A gente, quando alinha e descobre o propósito, ele provê o que é necessário. Então aqui a gente tem uma estrutura de alto padrão, de audiovisual. Temos aqui um operador de corte, o Gui. Obrigado, Gui, mais uma vez. Tamo junto, irmão, que tem nos ajudado sempre aqui, operando a mesa. E se você quer gravar um podcast, você deseja produzir algum conteúdo, aqui é o lugar, hein? Aqui é muito bom, você vai encontrar lá no Instagram, produtora76.alphaville, você vai falar com o time comercial, e eles vão te explicar como funciona. Possivelmente você já carrega uma mensagem, né? Você já tem, já é um profissional de alguma área específica. Podcast pode ser para engajar um público, pode ser para criar uma comunidade, pode ser para vender um produto, um serviço, conectar pessoas. Então existem vários objetivos envolvidos com o podcast, e aqui na Produtora a gente pode te ajudar. Fica aqui em Alphaville, Alameda Rio Negro 500. Obrigado. Maravilhoso aqui. Obrigado, Daniel. Obrigado, Karen. E vamos começar, né? Vamos começar o nosso bate-papo. Eu não poderia esquecer de agradecer também a um parceiro que tem nos ajudado também com a parte do Google, do YouTube, que é a Royal Rank. Sabe, para você ancorar, para você ser achado rapidamente, você precisa de um SEO de qualidade, você precisa de uma thumbnail. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como você pode encontrar eles também. Então, se você tem uma empresa, um negócio, você quer se posicionar na internet, você precisa de um bom posicionamento no Google e no YouTube. Então é isso. Royal Rank. Eu vou deixar aqui tudo na descrição. Doutora Júlia, vamos começar. Eu queria que você contasse, apresentasse para o público quem é a doutora Júlia, porque pode ser que com certeza eu não consegui apresentar com mais detalhes. Mas se apresenta para o público, fala um pouco da sua história e como você chegou, né? Porque tem uma trajetória. Você teve possivelmente uma influência da sua família para se formar em cirurgião dentista, e você foi descobrindo um propósito até chegar na harmonização facial integrativa. Integrativa. Exatamente. Fala um pouquinho pra gente. Eu sou brasiliense, sou cirurgiã dentista, meu pai e minha mãe são cirurgiões dentistas, minha mãe pediatra, meu pai implantodontista. Meus primas, tenho várias primas dentistas também, então eu venho de um meio, né, bem da área da saúde. Né? A minha criação foi na área da saúde. Meu primeiro antibiótico, por exemplo, eu tomei com 20 anos. Então, sempre foi na homeopatia, chás. Então, a minha família vem nessa pegada há muitos anos, né? E eu tenho essa visão. E, por influência, aí eu vou chegar lá, né? Por influência do meu pai, da minha mãe, eu fiz odontologia. Sim. Que foi maravilhoso, me conectei, mas eu me conectei com a cirurgia. E aí eu comecei a observar que tinham falhas, algumas falhas, tanto da medicina, remédios da medicina. No sistema educacional também, você encontrou alguma coisa ou era na parte científica? Sempre acha alguma falha, assim, né? Relacionado a vendas, relacionado a produtos, vamos dizer assim, tá? Remedicações mesmo, métodos. E aí
trabalhei, voltei para Brasília, me casei, tive filho, vim para São Paulo tem 9 anos. E aqui eu diminuí meu trabalho e cuidava muito do meu filho. E eu tinha muito tempo para pensar. Sim. E eu já tinha feito, eu sou implantodontista e faço cirurgias maiores. Sim. E eu fiz 2 implantes na minha mãe, uns 3 anos antes dela me ligar. Ela me ligou, eu com filho pequeno, Júlia, está saindo pus dos meus implantes. Eu falei, como assim? Falei, não tenho porquê, pus os melhores implantes do mundo na minha mãe, um dos melhores protéticos do país. Não tenho porquê. Eu falei, tira um raio-x agora e me manda. E fui pesquisar. Quando eu observei, é relacionado à medicação, realmente. Os alendronatos e bifosfonatos que ela tinha tomado uns meses antes para osteopenia e osteoporose. O que eu comecei? Aí comecei a estudar. Estudar. Qual outro meio que eu tinha de tratar as minhas mulheres menopausadas, que normalmente a osteopenia e a osteoporose, elas vêm com esse problema, esse diagnóstico, mas também tomando essa medicação. E essa medicação, para um cirurgião, é completamente perigoso, porque ele dá necrose óssea, porque ele hipercalcifica esse meu osso, né? Não só na região da boca, mas com o corpo inteiro. Exatamente. E aí, eu comecei a observar aquele osso mais fino que fica em volta dos implantes, ele estava absorvendo e necrosando e saindo pus mesmo. Então, eu tive que limpar, tratar e tal. Comecei a estudar sobre isso. Qual era a outra oportunidade? O que eu podia fazer, tratar esses meus pacientes sem precisar dessa medicação? Que era o principal. Essa medicação você lê em bula, que eu tenho que esperar 2, 3 anos. A partir do momento que o paciente parou de tomar medicação, eu tenho que esperar mais 2 anos para fazer qualquer tipo de cirurgia óssea nele. Então, é uma medicação pesada. E naquela época, o Google demorava alguns dias para te mandar o algoritmo de volta, né? Você fazia a pergunta, eram uns 3 dias para ele te devolver. E ele me devolveu hormonologia na odontologia. Eu falei, nossa, que coisa incrível isso. E comecei a procurar, pesquisar, e só tinha uma médica nessa época, que eu sou muito grata a ela, porque ela me ensinou muita coisa, sobre hormônios. E entrei na especialização, porque só tinha na especialização e harmonização facial. A minha praia era cirurgia. Eu não queria fazer harmonização facial. E aí eu falei, o que eu vou fazer? E meu marido, como sempre, ele fala assim, vamos nessa, vamos dar mão, vamos juntos, você vai fazer. E eu entrei na pós-graduação, esperando meses para fazer a hormonologia no final. E aí comecei e me apaixonei. E comecei a fazer hormonologia e eu percebi que... E comecei a tratá-la em casa, né? Porque eu tenho um rato, eu costumo dizer que eu sou uma rata, meu ratinho, tenho todo mundo em casa, então eu testo tudo em casa antes de passar para os meus pacientes, que eu acho muito importante. Para ter essa validação clínica antes, né? Porque estudos científicos nós temos vários. E aí comecei a tratar e via que só o hormônio não estava dando certo. E comecei a procurar, e comecei a fazer cursos de detoxificação, aprendi sobre metais tóxicos, aí aprendi sobre parasitas, e tudo está englobado, não integrado, tem como, né? Integrado. Isso é real, relacionado ao meu intestino, né? Eu preciso melhorar o meu intestino. Quando a gente para pensar em fisiologia ou até um pouquinho de medicina chinesa, o intestino rege fígado, tireoide. Tireoide, os hormônios reprodutores, nossa área reprodutora, né? E intestino tem o maior número de neurotransmissores. Sim. Não é no nosso cérebro, é no nosso intestino. Então, precisamos tratar o intestino, até para tomarmos decisões certeiras. Que se eu não estou bem, eu não consigo raciocinar. Tanto emocional, né? Isso. Né? Assim, falar sobre intestino um pouquinho, que meu cérebro é muito rápido, sim, então eu vou passando um pouco, né? Quando a gente não se hidrata direito, né? Sim. O nosso corpo vai pegando água de algum lugar. De algum lugar, ele vai extraindo. E ele vai pegar água do seu intestino. Caramba. Imagina como tá essa água do seu intestino para hidratar. É dureza, né? Então uma água aqui. Isso. Tome. Então, as pessoas falam que estamos enfesados, né? Sim. Tipo, bravos, pé da vida. E é real. Quando a gente não tem um intestino bom... Obrigada. Vamos nos hidratar. Quando a gente não tá com o intestino bom, nada funciona. Tá ótimo. Obrigada. Perfeito. Então, doutora, eu queria te fazer uma pergunta, já que você está falando sobre isso. Normalmente, quem busca, então, um profissional para harmonização facial, ele está pensando na estética, né? Tá procurando. Ele está incomodado. Exatamente. Ele olha no espelho e não está gostando, ele quer cuidar da pele, ele quer mexer no rosto. Mas, no fundo, aquilo é um resultado
Aquele é um resultado. De algo interno, né? Exatamente. O que eu comecei a perceber? Todo mundo chega, a maioria, 90%, fala sobre o derretimento, a maioria está com flacidez. Sim. E o que melhora essa minha flacidez, né? O que eu preciso que os meus fibroblastos, que são as células que produzem colágeno, o importante, eu preciso de colágeno na minha pele. Eu preciso de colágeno, né, nas articulações, em todos os lugares. Não adianta eu tomar colágeno, eu preciso fazer com que o meu corpo produza. Perfeito. Então, eu preciso melhorar o meu intestino para isso, consequentemente, melhorar os hormônios que eu tenho dentro de mim, progesterona, estradiol, melhoram o meu colágeno. E a testosterona, musculatura. Mas isso é uma consequência. Então, mulheres jovens, por exemplo, principalmente as que tomam anticoncepcionais, elas são menopausadas quimicamente. Então, elas não têm essa produção como deveria ser. Então, eu tenho muitas meninas jovens já fazendo bioestimuladores para melhorar o colágeno, mas sendo que ela está menopausada quimicamente, o corpo não está funcionando. O ideal é que meu corpo funcione e não seja de dentro para fora, não de fora para dentro. Por que eu vou ficar colocando química para fazer uma inflamação na minha pele, sendo que eu posso melhorar todo o meu organismo, para que isso venha mesmo de dentro para fora? Quando a gente melhora, né, o cabelo para de cair, a unha para de quebrar, a sua pele fica mais tonificada, até o brilho da pele você percebe a diferença. Várias pessoas, às vezes, falam, então eu vou fazer esse negócio aí do desintoxicação intestinal. Aí passa 15 dias, 20 dias, doutora, como que meu cabelo tá bonito? Como que minha pele tá brilhante? Então as coisas são mais simples do que a gente imagina, né? E eu queria até voltar um pouquinho, que antes de eu fazer a harmonização facial, eu ia fazer odontologia hospitalar. Odontologia hospitalar para ficar dentro de UTI, passei na prova, cheguei lá, me ligaram para eu ir fazer a inscrição. Sim. E eu falo que foi Deus. Cheguei lá para fazer a inscrição no mesmo dia que me ligaram. Cheguei lá, ele olhou para mim e falou assim, não, sua vaga não tem mais. Eu falei, como não tem minha vaga? Eu e meu filho pequeno, falei, como não tem minha vaga? Ele, não, só daqui 6 meses, você vai ter que mudar para uma unidade lá não sei aonde. Eu falei, como assim? Aí eu desisti de fazer, foi quando na mesma semana veio a harmonização facial com hormonologia. Então eu falo que esse universo, Deus é sensacional. Sensacional, não tem... a gente tem que ter a sensibilidade e estar com o canal aberto para a gente receber com o coração. Perfeito. Tem muitos profissionais da área, né, que talvez não buscam essas informações, né? Eles talvez ficam naquela bolha ali, né? Não buscam outras informações. E na medicina são várias ciências, né? E tudo se integra. Tudo se integra. E você, basicamente, você não se acomodou com a informação que você teve na faculdade. O que houve? Você encontrou um propósito? Você falou da sua mãe ali, né? Que você foi descobrindo. Isso. E assim, eu sempre fui, não ovelha negra, mas eu nunca consegui pensar dentro da caixa. Nunca. Sim. Então, me falava uma coisa, e até hoje eu sou assim. Me falam alguma coisa, eu vou buscar saber o contrário disso. Eu sempre penso, mas e se? E eu sempre busquei isso. E eu vou, curso bom, curso ruim, eu tô fazendo. Porque eu sei que alguma coisa de positivo eu vou tirar daquilo, nem que se for para minha vida. Sim. Eu vou integrar isso. Então, a integrativa, a gente integra as informações, o fisiológico, o mundo. E não adianta, por exemplo, um paciente ser negativo. Eu vou ter que levar a energia dele para ele pensar, ele emanar isso, porque eu também faço medicina quântica, né? Então eu tenho que entender, eu preciso ensinar isso para o meu paciente, que ele vibra em hertz. Né? E Deus é uma vibração em hertz, o mundo é uma vibração em hertz. Por que um parasita não vai ser uma vibração em hertz? A gente tem que entender que a gente tem que parar de reclamar e só agradecer. A cama que a gente dorme, a comida que a gente come todos os dias, a água. A gente não está aqui, nós todos reunidos à toa hoje. Alguma coisa movimentou para a gente estar aqui. Perfeito. Né? Aproveitando isso, doutora, qual seria a grande diferença hoje? Então, imagina que uma pessoa está te ouvindo aqui agora, quer saber mais do seu trabalho. Uhum. Explica para ela a diferença de uma harmonização facial tradicional e a integrativa. Isso. Como é que seria o processo, assim, só para entender? A harmonização facial, a básica que todo mundo, né, ouve falar, são procedimentos. Eu vou te olhar, vou fazer uma análise facial, que esse é a cereja do bolo na harmonização facial, porque injetor todo mundo e todo mundo aprende. Né? Eu sou professora de faculdade, então eu observo isso. Meus bons alunos é quem faz uma análise facial bem feita. O resto é injetor, quer aprender a injetar. Não,
Vamos fazer uma análise facial antes? Você não atendeu o paciente hoje? Mas observa, vamos lá. E melhorar a pele, né? A harmonização facial básica, né? Bioestimuladores, botox, para te deixar mais bonito, né? Dar uma harmonia, observar, deixar o lábio no perfeito local. A gente usa umas proporções áureas, né? Hoje muita gente não usa, então são basicamente injetores mesmo, mas você tem que fazer basicamente análise facial. Já a integrativa, eu uso a saúde integrativa, a funcional integrativa, melhorando o meu corpo de dentro para fora, até para o meu paciente conseguir raciocinar, para ter noção, certeza do que ele realmente quer, o que ele realmente deseja, né? Às vezes me procuram... Então, no processo o motivo dele muda, né? Tem que mudar. Tem que mudar. A pessoa tem que se encontrar e se achar. Com os tratamentos, né, e a medicina quântica, a gente consegue nivelar isso. Hoje, na minha harmonização facial integrativa, eu tenho um questionário de anamnese muito grande. No final dele, eu costumo perguntar para o meu paciente se ele está feliz com a vida que ele traçou. E se ele tiver, maravilha. Se ele não tiver, vamos reconectar. Aonde isso? O que você faria de diferente? Mas observa, isso daqui, olha quem você se tornou, você é maravilhoso. Eu tenho uma paciente que ela é uma senhora e ela não acredita nela mesma. E é tão incrível isso que hoje ela já mudou o mood dela. Hoje ela já chega, ela já está sorridente, sabe? Porque eu virei para ela, observe você mesma. Não é o que os outros falam, o que o seu coração tá flamejando por isso. Você é concursada, você tem o seu próprio dinheiro, você criou os seus filhos. Todos estão com sucesso. Olha que grande mãe, que grande mulher você é. E ela é uma mulher de Deus, né? Ela ora, reza, e ela pede por todos. Ela chega no meu consultório, a gente ora junto, sabe? Então, ela é uma grande mulher. Olha uma coisa tão simples que as pessoas deveriam fazer, até com um amigo. Te levar para cima, te mostrar que você é bom nisso. Que o que você é bom. Você acreditar em você mesmo, né? E é uma cura de corpo, mente e alma, né? E espírito. Nós temos essas 3 vertentes. A gente tem que tomar conta do nosso templo. Então, vem a saúde integrativa. Tomando conta do nosso templo, melhora o raciocínio. Melhorando o raciocínio, a nossa alma voa. Não é sobre uma mudança também imediata e que vai durar pouco tempo. Exatamente. É algo quanto tempo de longo dura? prazo. Né? Depende quanto tempo dura. Depende de como você quer se ver. Porque muitas meninas, principalmente meninas, né? Elas perdem a mão. Elas já estão lindas, elas já são lindas. E o espírito, quando tá lindo, você se torna bonito. Independente do nosso templo, da nossa carcaça. Sim. Nisso não tem o porquê, né? Então, quero pôr mais, quero pôr mais. Olha, mais aqui. Aí tira daqui, o foco muda. Melhorei essa região. Melhorei a olheira. Muda tudo, agora o foco é tipo o meu dedo do pé. Não, calma, veja seu coração, o tanto que a gente pode brilhar só com o coração, tá tudo bem. Uau, que incrível o seu trabalho. Doutora, de verdade, tudo que eu já vi nessa área, realmente você apresenta que é muito além do que um tratamento facial, né? De uma questão estética. E é muito comum você encontrar um técnico, um doutor, um cara que estudou anos, ele sempre vai pensar o quê? Na patologia, na doença, na ciência. E você olha para o ser humano antes, né? Então você descobre a pessoa que está por trás antes de falar, antes de descobrir outras coisas. E é muito engraçado porque é um propósito de vida, sabe? Eu já tinha isso. Quando eu tive toda essa informação, eu falei, nossa, eu vou mudar o mundo, sabe? Sim. Mas você tem que entender que as pessoas não querem ser mudadas. Elas não querem ser curadas. Porque é uma forma de serem vistas com aquela doença. Né? É uma forma, não de serem inferiorizadas, de serem vistas mesmo. E é engraçado quando aceitação. A gente... Uma aceitação pertencimento, será? Fala. É inconsciente, né? É o inconsciente da pessoa, isso. Acaba levando ela para isso. Eu tô tentando lembrar uma palavra, já eu lembro. Vítimas. Então, o grande problema é o vitimismo. E o vitimismo não é você se fazer de vítima só. É você chamar a atenção. Você quer ser visto. Exatamente. Então, por exemplo, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, você vê a sua família, que você consegue fazer, nem que se for melhorar 20% daquela pessoa e ela não aceita, sabe? Porque eu não sei nem explicar o porquê. E o ano passado, eu comecei com uma busca de propósito mesmo, e veio à tona, eu perdi 2 pessoas que eu gostava muito ano passado. E eu vi essas pessoas, tristemente, irem.
de uma forma muito triste. E foi aí que eu vi que o meu propósito era muito maior que isso. Deus não fez o mundo falando, né? Sim. Eu falei, o meu propósito eu vou ter que falar. Eu vou ter que abrir minha boca. Porque calada eu não posso ficar. Porque senão vai dar nisso. Eu preciso contar o que eu sei. Eu preciso... Se eu atingir uma pessoa, eu já tô no lucro. E essa pessoa tá muito mais no lucro do que eu. Perfeito. Eu sou prova disso, né? Tamo junto. Pode contar comigo, você sabe. Muito obrigado. É incrível o seu trabalho. Realmente, além do que eu já... Em alguns momentos da minha vida, eu já busquei ajuda nessa área, mas eu nunca encontrei isso que você carrega, tá? Então, eu tenho certeza que você vai deixar um grande legado. E assim, eu preciso mostrar para o meu paciente, para o meu amigo, para minha mãe, para o meu marido, qualquer pessoa, que ele dá conta. Sim. Nossa, as pessoas falam, ai, tirar glúten, 7 dias, ai, eu não dou conta. Cara, você dá conta de fazer o que você quiser. Você é quem você é. Você é quem você quer ser. Eu sou hoje quem eu sou porque eu quero ser assim. Hoje eu tô correndo, né? Estamos, né? Sim. Estamos correndo. O ano passado, eu tive um acidente, eu me quebrei inteira, sim, fiquei 3 meses sem andar, não conseguia lavar o cabelo. E, né, tivemos um propósito juntos, eu e o Caio, meu marido, vamos correr a São Silvestre. Eu treinei 2 meses. Corri 15 quilômetros. E a energia que a gente sente naquilo é impressionante. Pessoas batendo na sua mão, vai. É sensacional. Te leva pro... Te leva, isso. Né? É a medicina quântica, isso é a física quântica. Num outro ambiente, talvez você não faria tanto, né? Exatamente. E agora eu vou correr os 21 do Rio, e vamos. Estamos treinando. E procurar pessoas pro seu ecossistema, pro seu ambiente, que te elevem. Então, você quer levar as pessoas, a pessoa pega assim, ainda dá um tapinha nas suas costas e fala assim, eu não dou conta. Cara, tu dá conta de fazer o que você quiser. Perfeito. Então, você está do lado das pessoas certas também, no ambiente correto. Exatamente. Então a gente impulsiona você. Exatamente. A gente não se encontrou por acaso, né? Verdade. Né? Eu vim aqui à toa, que nem era para eu ter vindo. O Caio que veio encontrar. E tem uma sequência de decisões aí, né? Hoje eu estou com outros amigos aqui também, aqui nos bastidores. Temos a Marta, o Felipe, que tem também colaborado com algumas coisas para o projeto. E eu tive que escolher estar com pessoas específicas. E depois conheci o Caio num momento, agora conheci você, e teve a gravação do podcast. E realmente, existe uma sequência de decisões e escolhas que você que está ouvindo aqui vai precisar tomar hoje para acessar coisas novas. Uhum. Talvez a pessoa se olha no espelho e ainda não acredita que que existe uma outra versão dela, né? Nossa, eu sou isso. Exatamente. E é possível, sim. E é muito engraçado, quando a gente até chegou, que a gente começou a perguntar para Marta, quem poderia ajudar a gente com isso? Lembra ela falando sobre o que ela tinha aprendido? Sim. Não, é você mesmo que aprende. Você mesmo coloca aquilo em prática. É isso que a gente fala. Só depende da gente. Né? As pessoas têm necessidade de ter que alguém nos ajude. Uma pílula mágica, um remedinho fácil. Gente, as coisas são simples e fáceis depois que você começa a ter aquela rotina. O treinamento. Tudo é fácil. Tudo se torna fácil. Até você ter um pensamento positivo. Tem gente que é viciado em ter pensamentos negativos. O pensamento positivo é um treino diário também. Sim. Uma coisa que eu percebi recente, doutora, é que tudo que materializa é um reflexo de como as minhas crenças estão, né? E de como eu estou conectado com o mundo espiritual, né? Eu tenho uma história legal para falar sobre isso também. Quando meus pais se separaram, eu tinha 13, 14 anos, né? Sim. E a minha mãe sempre foi meio bem espiritualizada, né? Pedras e daquele jeito dela. E ela me pôs num curso de controle mental para crianças, do Silva Mind Control. E era um sábado, e aí pediram pra gente levar 2 maçãs. Comprar as 2 maçãs no mesmo supermercado e juntas. E eu mesma fui, comprei as maçãs, estavam juntas, unidas, e a gente tem todo um processo, né, de você aprender. É um processo de domínio cerebral e emanar energia. Isso é física quântica, medicina quântica. E a gente emanava energia positiva para uma maçã e energia negativa para outra. Isso demorava alguns minutos e você levava aquelas maçãs para casa, deixava uma do lado da outra. O teste do arroz também que tem na internet. Tipo o teste do arroz, isso. Sim. E aí eu olhava aquilo e falava, gente, e a maçã que eu tinha emanado energia negativa, e maçã dura, fica muito tempo, né? Eu olhava ela definhar. Cada dia ela estava mais murcha. Eu falava, gente, que coisa incrível.
olha como eu tenho um poder que ninguém sabe, nem eu sabia. A gente tem um poder mental que a gente desacredita. É só a gente ter essa sensibilidade, abrir o coração e abrir a mente para estar aberto a sentir. Deus a gente sente, o universo a gente sente a energia positiva de cada um. É só você se deixar ter essa sensibilidade. Não se fecha. Em vez da gente, por exemplo, olhar para o outro, ter uma inveja do outro, não, cara, se junta aquela pessoa, como que tu fez? Quero junto, quero também. Vamos junto, me ajuda. Porque se a gente não sabe como fazer, a gente procura quem, né? Sim, quem sabe. O ideal é esse. Sensacional. Não, muito poderoso. Nossa, eu já fui, né? Já. Nossa. Foi em vários. Abriu várias janelas aqui agora. Se eu tiver muito louca, vocês me avisam, tá? Não, tá ótimo, doutora. Júlia, né? Melhor. Isso. Júlia, as pessoas precisam, então, enxergar elas mesmas de uma forma diferente. Isso. Correto? Até, às vezes, para escolher a pessoa certa que vai ajudar ela nesse processo. Exatamente. Então, hoje, quem deveria encontrar a Júlia hoje e pedir ajuda? Olha, essa é uma resposta, é fácil e difícil ao mesmo tempo. Porque eu queria ver todo mundo bem. É engraçado que eu quero ver todo mundo bem. E se precisar de mim, eu tô junto. E várias amigas minhas, eu já fiz várias consultas. E sabe quando você faz o tratamento e as pessoas não seguem, porque eu não sei o porquê. Ainda não entendi. Tem dificuldade de seguir ele. É uma dificuldade em seguir, mas eu ainda tô nessa busca, sabe? Qual que é o grande lance que elas não se deixam ir? Qual que é? Não sei se é crença. Eu creio que tem algumas coisas envolvidas aí. Eu falo por mim mesmo, porque eu já tentei começar várias coisas e parei no meio do caminho, tá? E tem algumas ciências que até ajudam a entender, né? O autoconhecimento. Um exemplo, eu tenho tendência, eu sou influente no DISC. Conhece o DISC? Conhece a teoria DISC? Não. Então vale super a pena você dominar o assunto. Anota aí. Teoria DISC, ela é muito utilizada até para contratação de pessoas em empresas e tem utilizado também muito para desenvolvimento pessoal também profissional. É quando você responde aquelas perguntas para saber se você é vendedor, se você Isso. Você é bom comunicador, você é um bom executor, planejador, que seja. Tem ali alguns padrões comportamentais para você descobrir mais sobre você. E é muito profundo, né? Eu tinha um conhecimento raso, mas eu comecei a estudar um pouco mais. Hoje eu ajudo pessoas também. Em casos específicos, eu não divulgo muito isso, mas eu dou devolutiva de perfil comportamental. Eu fiz uma recente. Eu fiz uma recente para um empresário que trabalha com isso, mas ele precisava que alguém fizesse com ele. E, cara, são várias fichas ali que ele não estava vendo. Porque é muito difícil a gente se autoavaliar de forma correta. É muito desafiador. E tem uma coisa comum no perfil influente, que é um dos perfis, dos 4. Quando ele perde o prazer de fazer alguma coisa, ele larga tudo pelo caminho. O alto I, ele tem essa tendência. Ele quando perde o prazer do que está fazendo. Então ele precisa criar estratégias para ele se manter o processo prazeroso. Entendeu? Assim, é uma das coisas. Para mim hoje é um grande desafio eu manter uma sequência de tomar uma medicação tal hora, todo dia. Porque eu estou fazendo várias coisas, entendeu? Isso é uma coisa que eu estou tentando mudar no meu tipo de tratamento também. Eu estou tentando fazer de uma forma mais dinâmica e diferente, cada mês um pouco diferente, né? mudando. Legal. Porque senão fica muito maçante. Até os horários eu estou tentando fazer um pouco diferente, sabe? E relacionado, eu tenho que entender o estilo de vida da pessoa, claro, os horários dela, que horas que ela acorda, que horas que ela dorme, para ela integrar todo aquele tratamento no dia a dia dela. Né? Então, desde exercício físico, que isso é uma prescrição médica. No tratamento, a pessoa vai ter que mudar um hábito dela, né? Tem que mudar, vai ter que adicionar alguma coisa. Então, entender de hábitos também, entender do perfil, é interessante que você consegue colocar aquela medicação para um momento específico, que você sabe que ela não vai... Exatamente. Esqueci o remédio. Não, tem que pensar em tudo, né? Ou esqueci o problema que não almoça, come uma besteira na rua e chega à noite, mata aquela fome cerebral, que às vezes nem é uma fome. Então, a gente tem, né? Eu tenho parceiros, nutricionistas também, porque quando eu também faço a desparasitação, a desintoxicação de metal tóxico, que eu preciso fazer isso antes, para o meu organismo melhorar, eu preciso tirar alguns alimentos da minha dieta, da rotina, porque esses alimentos, eles vão alimentar os meus parasitas. Então, eu fico jogando com os parasitas. Então, não adianta eu tomar a medicação, sendo que eu estou pondo para dentro até algum suplemento, como B12 e magnésio. Eu tenho que cortar isso naquela época, dependendo do parasita. Então, eu tenho parceiros, né, nutricionistas, que fazem toda essa dieta para tirar esses alimentos e substâncias
para essa rotina, naquela época, para eu desparasitar da forma correta. Porque não adianta eu desparasitar e eu tô alimentando eles ao mesmo tempo. Então, eu tô dando um veneno e alimentando, né? Dando um tapa e passando a mão na cabeça. Então, um exemplo aqui, então se alguém quiser fazer um tratamento facial que seja, ela quer mudar por fora, Tudo mas bem, se os parasitas continuarem produzindo, se alimentando ali, não adianta. Vai voltar tudo. Vai voltar tudo e muito mais rápido, porque eu tenho uma inflamação subclínica, né, dentro do meu organismo. Então, o meu corpo, ele automaticamente, ele tá se combatendo É uma resistência o tempo todo. Eu tenho células de defesa que estão circulando no meu organismo todo, relacionado às intoxicações que eu tenho, não só aos parasitas, né? Então, ele vai o quê? Combater o meu preenchimento, que vai passar mais rápido. Vai combater o meu botox, que vai passar mais rápido. Vai combater o meu corpo todo. Então, a pessoa tem que mudar o estilo de vida dela. Sim, ela também. É uma das fases do processo. É o lifestyle. Entendi. Você é o que você come, né? Já ouvi muito isso. Realmente. E qual a influência para uma pessoa que se alimenta mal hoje? Da onde que veio? Só para lá clarificar sobre isso. Veio da base familiar? Temos muitos gatilhos, né? Gatilhos. Então, pode ser da base familiar, pode ser da comida, pode vir de uma forma de amor. Por exemplo, ou a mãe fazia aquele almoço gostoso quando você era criança, então você tem aquela vontade de comer. Ou aquilo faltou na sua infância, aquilo te dá vontade de comer, que aquilo te demonstra carinho, porque no seu inconsciente a comida é um carinho, né? Principalmente nós italianos, né, da família italiana, sempre nos juntamos para comer. A gente sempre esteve juntos. Eu sempre fui gordinha antes, né? Eu tava gordinha até por pouco tempo. Então é uma forma de amor, é uma forma de uma tranquilidade cerebral você comer. Só que a gente pode fazer isso de outra forma. A gente pode liberar esse tipo de hormônio ao invés de comer, por exemplo. Sei lá, vai dar uma caminhada de 10 minutos. Um momento de lazer. Um momento de lazer. Perfeito. Em vez de o seu lazer for tomar um sorvete. Vai gerar o mesmo gatilho, vai liberar os mesmos hormônios. E o mesmo sentimento. O mesmo sentimento. Boa. Né? A gente vê muito, né, na psicologia, na constelação familiar, que a gente estava falando ali fora, a obesidade vem muito problemas com a mãe. Então, a gente entender quem foi os antepassados dessa mãe, desse pai, porque nós temos essa energia que veio, né, desde a vida intrauterina, até desde antes, né, porque nós, por exemplo, nós mulheres, a gente já estava, né, no útero da nossa avó, né, dentro da nossa mãe, toda a formação celular. Então, isso já vem de antepassados, né? Como minha avó foi criada, como meu avô foi criado. A gente fala muito, por exemplo, problemas na escola, né? Meu filho, às vezes, tem algum problema na escola. Sim. Quem é essa criança? Não é culpa da criança. Como essa criança foi criada? Ela está sendo criada ou não está sendo criada? Quem foram esses pais, esses avós, os bisavós? Né? O que passaram? Né? Meus avós eram da fazenda. E eu já tive, né, notícias que não era um casal perfeito. Meus avós também não eram um casal perfeito. Eu descobri a história da minha mãe, porque eu tive muito. A gente conversou sobre isso aquele dia, né? Quando eu comecei a pesquisar, perguntar para os meus tios, como é que foi? Como foi minha mãe na infância? Como que era, sabe? Isso me ajudou muito a melhorar meu relacionamento com ela, principalmente. E comigo, né? Comecei a entender melhor as coisas. E eu descobri coisas. Porque isso vem à tona. Né? E a gente mais empatia com ela também. E a gente não precisa ser assim. A gente não precisa ser igual relacionado à criação que a gente teve. Sim. É o que eu falo. Nós somos quem nós queremos ser. Quem eu sou. É uma descoberta interna diária, né? Descobrir essa condição de governo também, né? De domínio sobre as coisas. E a gente fala sobre Bíblia. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse contexto. Sim. O quanto é importante, quanto se integra, a gente está falando de integração, o mundo natural com o espiritual. É o tempo todo, né? O espiritual, ele para mim é o primordial, é o principal, né? Nós somos a imagem e semelhança. Então, isso não tem como fugir. É a primeira coisa. Eu tenho muitos pacientes e amigos ateus, né? E eu sou daquela, vai com Deus, graças a Deus. Eu sou assim, eu acredito mesmo, porque são 24 horas isso na minha vida. Eu tenho essa sensibilidade, eu quero ter essa sensibilidade. Então, eu converso muito com os meus amigos e os meus pacientes ateus que Deus é uma energia, porque eles acreditam na ciência. A fé já está cientificamente comprovada, né? A gente consegue emanar essa fé em hertz. Sim. E isso é a energia positiva, onde eu vibro alto, né? A negativa eu vibro baixo.
Então, eu tenho que ter essa energia vinda de dentro, que eu consigo emanar isso, né? Tudo é energia, tudo é átomo, tudo tem núcleos, elétrons, tudo, né? Tudo são vibrações, rotações. Perfeito. E eu sinto que, até para mim, falo por mim mesmo, que o mundo espiritual foi mal compreendido. Isso, eu também acho. Devido A à religião. religião. A religiosidade te traz uma visão do mundo espiritual. Isso. Só que você só vai entender o mundo espiritual quando você acessar. É. E eu creio que um dos principais sinais de que você acessou é quando você sabe quem você é. Quando você sabe quando isso. Porque o mundo espiritual revela a identidade. É. Autoconfiança. É aí que você fica confiante em É você. quando você começa a usar a fé e você vê isso, cara, isso é real, isso é possível. Aí você começa a acessar um novo nível. As brigas de deuses, né? O meu Deus, o seu Deus. Isso é o melhor. Quem é? Somos nós. Estamos todos unidos. Esse universo é tão grande, é tudo tão maior do que o entendimento do ser humano, que somos um grão de areia no universo, né? A gente tem que ter a humildade de respeitar essa energia. Sim. Que é a primeira coisa, né? O respeito. O respeito ele é fundamental para com as outras pessoas em si, né? Sim. Tem uma linha tênue aí também de respeito e tolerar algumas coisas. Então, realmente... Exatamente. A gente estava até conversando, isso que eu descobri semana passada, a real não, uma das formas, um dos significados de amor, né? Sim. Que o A é a negação, o amor é o ódio, é o não ódio. E isso é uma forma de respeito, isso é uma forma de você também se doar pelo outro. Eu não preciso odiar o outro, eu também não preciso amar, mas eu não posso odiar o outro. Então, Jesus ensinou pra gente o amor, que é o não ódio. E eu achei isso tão incrível, assim, porque as pessoas têm uma mania de, ai, que ódio. Não odeie. Eu creio que existe uma energia na raiva. Sim, sempre, sim, Positiva, com certeza. Principalmente quando a gente não tem que tolerar aquilo, uma zona confortável que a gente... Cara, quanto tempo eu tenho que fazer isso que eu não tô fazendo, né? Tipo agora, eu estou me superando muito nas caminhadas pela manhã. Eu não conseguia, na verdade. Ontem foram 6, hein? Ontem, já parabéns. 6. Foi ontem, hoje ai, também. Que orgulho. Já quero mudar pro 7 semana que vem, 7 km. Exatamente. E quando a gente vai pra prática, sabe? Eu quando tô ali caminhando, correndo, eu tô conversando com Deus o tempo todo. Eu falo, Deus, eu consigo. O corpo disse que não, mas eu vou. Vai. Eu vou até lá. Eu vou até o final e chegar no final, eu não quero nem pensar no depois, só vou ter aquela meta, né? E aí você vai fazendo ali uma dinâmica. É só não parar. É só não parar e você descobre que você pode muito mais. Você dá conta. E você dá conta. Cara, sensacional. E eu sou muito grato, acima de tudo, ao Pai e às pessoas que Deus tem colocado na minha vida. Você, Júlia, você tem me ajudado bastante. Conheci o Pedro Ren e o Leandro Parra também, que me ajudaram a ativar. Então, encontre pessoas. Foi aquele dia que você ativou tudo, não foi aquele assim? Dia que a gente se conheceu, foi. Na área da saúde, né? Eu já tenho buscado de formas assim, mas sabe, de ir ali, mas não dar continuidade. Agora eu sinto que eu estou realmente numa nova fase e essa nova fase, eu sei que ela vai ser fundamental para outras áreas da minha vida. Então já está claro para mim. É isso que eu vou resolver hoje como principal. E eu coloquei lá na minha parede, no meu quarto, o que é primordial para mim. É legal você fazer um mapa dos sonhos. Sim, né? Sim. Você visualiza, você vê. E aonde eu queria chegar que eu fiz aquele curso de controle mental? Eu visualizava todos os dias à noite, que eu sempre fui muito de sonhar. Sempre já me visualizo lá, aonde eu quero chegar. E teve um dia que eu entrei na faculdade, na cidade que eu estava, que eu me mudei de cidade, fui para Ribeirão Preto, no carro que eu queria, no estacionamento que eu queria, ouvindo som alto com as minhas amigas dentro do carro. Eu falei, gente, eu já visualizei isso durante anos. Foi igual, como se tivesse sido um déjà vu. E não era um déjà vu, eu estava vivenciando realmente aquilo. E muitas coisas na minha vida, né? Eu sempre desde criança, eu queria um príncipe encantado, vamos dizer assim. E eu era um cara engravatado, um executivo, que me tratasse assim, assim, assado, que trouxesse café da manhã para mim na cama, né? E o nosso começo de namoro foi assim. Eu achei um engravatado, né? Não é que eu achei, Deus mandou para mim. Você atraiu, né? Deus mandou, Deus manda. E a gente vai com o nosso cônjuge, com as nossas pessoas andando juntos. E quanto mais juntos e quanto mais respeito, melhor. Né? Você agrega mais. Com certeza, né? Você encontra o ponto forte que tem o outro, né? Você ativa o outro. E a gente tem que saber pedir, saber desejar e sonhar e crer e ter fé. Muito bom. E o painel dos sonhos é uma coisa bem bacana de fazer, né? Eu tenho uma história com isso. Conte-me. Já que você gosta de física quântica também. Antes de vir aqui para Alphaville, eu não conhecia a região, não conhecia... Só tinha vindo, acho que em 2018, num evento, mas foi no estádio de Barueri. Eu não conhecia Alphaville, isso foi algo muito rápido. E quando eu fui ativado, até acompanhando um pouco o Pablo Massal, foi uma das coisas, porque eu já estava também fazendo outros cursos, mentorias, mas
quando eu fui ativado, eu montei meu quadro e eu separei por áreas da vida, né? Parte do corpo, saúde também. E tinha uma área que é mudar de ambiente, realmente mudar de geografia. Muito importante, né? Cara, mudar de geografia. É. E eu coloquei exatamente a foto daquele chafariz de Alphaville porque eu pesquisei na internet os melhores lugares para se morar no Brasil e eu me identifiquei. Eu falei Alphaville. Aí eu fui lá, imprimi, coloquei o chafariz na parede. Aí olha o que aconteceu. Passou menos de um ano, assim, eu tomei a decisão de vir para cá porque um amigo estava morando aqui. Eu vi no stories dele, falei, cara, como é que é e tal, comecei a conversar. Aí eu pedi o número da pessoa, do local onde ele estava. Aí já arrumei minhas malas e vim. Só falei com a família que ia sair. Aí, 3 meses aqui, eu já estava arrumando um trabalho aqui em Alphaville, mas estava morando em outro bairro, em Barueri. Em 3 meses. E eu só percebi que eu estava do lado do chafariz quando eu estava indo para casa, porque o trabalho para casa era 15 minutos. Eu ia andando, já ia praticando alguma coisa, uma atividade física. Aí, quando eu fui ver, eu lembrei da foto. Você vivenciou. Vivenciei e aconteceu. E eu olhava todo dia. Qual era a minha rotina? Olhar para a foto, orar, desejar, falar um dia eu estarei lá e tudo mais. E foi só acontecendo. Quando eu percebi, eu já estava do lado do chafariz e morando 2 ruas depois do chafariz. Disney falava, sonhos se tornam realidade, né? Exatamente. É real, realmente é real. E não é só visualizar, é você verbalizar, é você estar com as pessoas que vão te impulsionar. E você também está disposto a fazer o que tem que ser feito. Disposto a fazer o que tem que ser feito. Disposto ao próximo nível. Tem um episódio que a gente gravou aqui e o Manda Hari falou assim, disponível. O que é disponível? Disposto para o próximo nível. Você está disposto para avançar? Ou você senta para estudar ou você levanta para caminhar. Depende do que você quer fazer. Depende. Muito bom. Excelente. Não é? Eu costumo dizer, eu falo assim, aprender isso tudo, porque muitas alunas minhas falam assim, e aonde você aprende isso tudo? Me dá as dicas. Sim. Eu falo, senta comigo que eu te ensino tudo. Minha metodologia inteira e eu vou começar a ensinar isso. Perfeito. Por falar em metodologia, fala um pouquinho mais. Você tem um método, então, você desenvolveu um método para profissionais da sua área? Sim, desenvolvi da minha área e da área da saúde, né? Primeiro, né, a desintoxicação, claro, e mostrar para essas pessoas, né, primeiro, a mente, como que a gente consegue dominar isso. A desintoxicação, a melhora intestinal, para depois a gente, né, potencializar a harmonização facial em si, né, porque uma potencializa a outra. Mas, e vamos que vamos, né, aí tô com... Vamos lá, qual profissional? Qual profissional hoje que, acessando essa metodologia, ele vai ter avanços na área dele? Eu não vou partir para a área de hormônios, né? Porque hormônios somente médicos e dentistas eu consigo acessar, mas que podem prescrever, né? Sim. Mas tanto enfermeiras que fazem harmonização facial, biomédicos, cirurgiões dentistas, médicos, alguns esteticistas também, que agora eles estão entrando na harmonização facial e eu acho muito importante fazer esse tipo de tratamento para depois entrar com cosméticos e nutracêuticos, né? Porque não adianta eu pôr aquela mão bonita de nutracêutico, vitaminas, minerais, ponho tudo para dentro e ele não vai ser absorvido. Aquilo tudo vai ser eliminado, né? Então, para fazer, eu costumo dizer que eu levo o cocô a sério, sabe? Que eu peço os exames coprológicos, funcionais, parasitológicos, para a gente entender como está esse organismo. A gente consegue ver uma vida ali, né? No meu intestino, eu tenho uma flora e uma fauna, como se fosse uma mata atlântica. Então, eu preciso equilibrar essa fauna e flora lá dentro de mim, né? Para que tudo seja equilibrado. Então, você tem um curso, é isso? Já tem... Eu tenho um curso. Está lançando, já lançou? Estamos lançando esse curso. Em breve já estará aí. Disponível em breve. Disponível em breve, nas melhores plataformas. Então, Júlia, você falou que você tem um curso que você preparou para profissionais da área da saúde. E quais são as etapas? Como funciona esse curso? Eu resolvi fazer esse curso, né, com a minha metodologia. Não só a harmonização facial, que claro, eu vou dar várias dicas de harmonização facial, né? E eu tenho algumas etapas dessa metodologia, né? Então, detoxificação de metais, de parasitas, melhorar a função intestinal, limpeza intestinal,
né? Tirar parasitas por completo, que não é só, quando a gente fala de parasita, não é só vermes, né? Que a gente tem intestinais. Nós temos, por exemplo, H. pylori, que é uma bactéria, alguns vírus, temos fungos, né? Por exemplo, Candida albicans. A Candida albicans a gente tem em vários locais, não é só quando a gente estamos com coceira, né? Em algum lugar. Homens têm Candida, que são fungos, e isso muda bastante a nossa estrutura celular, né? E integrando isso, fazendo com que eu potencialize a minha harmonização facial. Principalmente, né, a gente tem vários procedimentos que nós precisamos da água que está dentro da nossa célula. Que nós somos feitos de 70% de água. E cada célula tem 70% de água. Se eu não estiver hidratada, que um dos minerais que fazem com que a gente fique hidratado é o magnésio, por exemplo. Não adianta eu tomar magnésio. Por quê? Meus parasitas estão se alimentando do meu magnésio. Fora que meu intestino não está bom, está jogando o restante para fora. O que eu absorvo é pouco. Então a minha pele, consequentemente, não vai estar boa. Perfeito. Então são coisas assim que a gente precisa modular. Falam, não existe modulação. Existe, a gente precisa equilibrar, modular esse meu sistema. Então, nesse curso, o profissional ele vai dominar todas essas esferas. Vai dominar todas essas esferas. Até, por exemplo, anemia, né? Se eu tomo muito café durante meu dia, não ocorre a minha absorção por completo do meu ferro. Então, às vezes, eu tenho muitos pacientes com anemia pré-anêmicos por causa de cafezinho. Então, a gente tem que entender até a rotina do meu paciente. Perfeito. Ontem eu estava conversando com uma paciente minha. Ela fala, eu tomo uma garrafa de manhã e uma tarde, e eu não sei o que está acontecendo, estou anêmica. Eu olhei para ela e falei assim, quantos cafezinhos você toma? Ela, uma garrafa de manhã e uma tarde. Eu falei, jura? Eu falei, então, vamos começar devagar? Vamos tomar meia de manhã, meia à tarde? Tipo, desintoxicar de droga, sabe? Assim. Diminuir. Diminuir? Vamos equilibrar? É mais ou menos isso. Então, perfeito. E então você ainda vai lançar em qual rede social hoje, em qual canal que esse profissional, que pode estar assistindo aqui agora, ele pode acessar esse curso ou receber mais conteúdos seus? Mais conteúdos meus no meu Instagram, que é @doutora Júlia Pizarro, no meu TikTok, no YouTube também e no LinkedIn. Tem bastante coisa no LinkedIn, eu acho bem bacana. Excepcional. Doutora Júlia, a gente falou de muita coisa aqui importante, falamos de saúde, espiritualidade, falamos desse tratamento que, para muitos aqui é a primeira vez, talvez a harmonização facial integrativa, não é só harmonização facial. E por falar integrativo, né? Como que... A gente já falou um pouco sobre espiritualidade, né? Teve algum momento da sua vida que você acessou um novo nível espiritual e isso potencializou nesse propósito seu? Sempre. Sempre. Eu agradeço muito a minha mãe que me mostrou esse outro lado, né? Eu venho de famílias diferentes. Ao lado do meu pai, espírita, né? Então, eu vejo hoje, são todos o mesmo Deus e a mesma conotação. Eu via o meu avô e minha avó sempre orando. A minha avó tinha um jeito de cura diferente. O meu avô, ele era das plantas, né? Eu lembro que ele era careca, até ele fez, por exemplo, um remedinho lá que ele fez, que começou a crescer cabelo nele, uns fiapinhos, mas começou... E sempre com a espiritualidade dentro. Pegava aquela água, final de tarde, energizava às 5 horas da tarde, aquela água, os dois faziam isso. Me chamava e a gente tomava aquela água junto. Então, isso é Deus emanando energia naquela água, ou um ao outro. Já minha avó, da parte da minha mãe, né? Ela era católica, então ela era do terço, do rezar, do orar. Então Deus sempre esteve junto comigo e hoje eu tenho o nosso Deus, para mim, ele sempre me moveu, sempre me colocou para os lugares aonde eu deveria estar. Então isso todos os dias eu agradeço porque eu sei exatamente aonde eu estou indo e para onde eu quero chegar e aonde ele quer me levar. Isso eu tenho certeza. Perfeito. Porque eu acredito nisso e eu quero isso. A gente tem que se abrir também e deixar ele falar dentro do nosso coração. Não, perfeito. Essa comunicação, né, esse relacionamento com Deus é fundamental. E o respeito, inclusive, porque aqui no Pode Com Ele, a gente traz um viés cristão, mas no fundo a gente fala sobre as boas novas de Cristo. Sim. Que por muitos é visto como a mesma coisa. Mas não, pode ser que cristão deram o nome a uma comunidade, a pessoas que seguem Cristo. Tá, mas será que todos os cristãos, eles transmitem as boas novas de Cristo? Então, antes de cristão, antes de crente, antes de evangélico, você é filho de Deus e você tem a mente de Cristo.
e você tem a O graça católico de também Deus. é cristão, né? Acredito que... Crente também é cristão, católico, que seja, qualquer todos religião que cristãos, seja. Antes de qualquer rótulo que foi dado a você, você é filho. O filho é universal. É universal. Filho é para todos que receberem, como diz em João 1,11. Por isso que eu acho que o respeito tem que existir entre todos, porque está disponível. Quando a Bíblia fala que eu vim para os meus, né, que Cristo veio para os seus e os seus não os receberam, é porque, e ele falou que todos quantos receberem serão feitos como filho, é porque está disponível para todos. Então, eu nunca posso separar você, talvez por ter uma visão diferente da minha, como alguém inferior a mim, ou até mesmo superior. E não é, eu não vejo como visão, eu vejo como explicação. Muda só a conotação, é a mesma coisa, né? Assim, no espiritismo falam que a pessoa encarna, que é médium. Já, né, no catolicismo fala que vai obsessão. Já no crente fala que vai tirar o diabo, né? Então, para mim é tudo a mesma coisa. Só muda o jeito como você vê aquilo. Muda as palavras. Muda as palavras, não é visão. As palavras, a conotação. Uma coisa interessante é que cada palavra carrega um sentimento, uma memória. Sim. Então, às vezes, para uma pessoa, uma palavra pode ser algo simples, para outra pode ser algo que tem um grande impacto emocional. Aquela palavra. Então, eu acho interessante, sim, a gente alinhar as palavras e os significados. Teve um momento que Cristo, quando foi ao encontro da mulher samaritana, ele destinou os discípulos dele para ir para um outro lugar. Vocês lembram disso? E por quê? Porque eles não estavam preparados para falar com aquela pessoa, para estar naquele lugar. E a mulher samaritana não tinha o convívio com Cristo. Olha que privilégio, né? Ela não tinha e os que tinham não estavam preparados. É verdade. Então, o evangelho é para todos, está sendo apresentado, tem que ser levado a todos, e sem esses rótulos. Jesus não falou, não vou falar com os gentios, não vou falar com elas, não. Não, é para todos. Então, quando eu vejo que um sistema te leva a separar você de outras pessoas nessa parte de grupo, eu vejo ali que tem uma intenção de manipulação muito grande. E eu acho que a gente tem que ter essa visão espiritual, ter um relacionamento com Deus para saber discernir isso. E respeitar cada um. Respeitar e agregar. Poder unir, na verdade. Não deixar que isso nos separe, né? E a gente tem que unir tanto na espiritualidade e unir as religiões e falar até da saúde, né? Porque eu falo de integrativa, tem muitos médicos que falam assim, o que você está falando? Quem é você? Você é cirurgião dentista. Eu falo, mas eu não posso, a gente precisa estudar. Eu tenho, no meu cabeça e pescoço, eu tenho nervos, eu tenho músculos, eu tenho ligamentos, eu tenho articulações, fora que eu ainda tenho dente, gengiva, mucosa e língua ali no meio. E um cérebro para pensar no meio. Sim. Então eu preciso tratar isso. Você acredita que existe um preconceito muito grande nessa área da medicina? Olha, está melhorando bastante. De bastante. certificações. Sempre teve. Sempre né? teve. Eu acho que está melhorando bastante, principalmente os médicos integrativos. A gente tem um suporte muito grande e a gente medicina troca. Moderna? Falam, tem um pouco desse toque. A medicina moderna, o médico kardecista, né? É diferente. O médico que ele carimba a medicação, ele não consegue ter essa visão, porque ele não entende dessa visão, porque é muito separado. Então, um cara é cardiologista, o outro cara é estomatologista, o outro é ginecologista, então eles são separados por áreas. Na visão integrativa, eu integro tudo. Eu preciso tirar o problema, a base. Eu não tenho que dar um remédio para remediar. Como que eu curo uma pessoa? Tirando o problema. Né? A diabetes. Como que eu melhoro a diabetes de um paciente? Eu tiro o problema, eu não dou um remédio para remediar. Vou na cura, né? Eu vou na cura. Jesus não curava a gente na base do seu entendimento. Né? Exatamente. É a fé. Exatamente. Da onde vem a diabetes? Por que eu sou louco por doce? Eu preciso entender. Eu tive um paciente que a esposa dele chegava para mim, fulano, e aí, como tá o fulano? Ai, não mudou nada. Quando eu vejo, eu acho um monte de papel de bombom embaixo da cama. Então, tá escondendo de si mesmo. O que você tá escondendo de si mesmo? Vamos levar isso à tona? Eu te ajudo, vamos. E eu até indico terapia para os meus pacientes também. Podem ser magros, podem ser gordinhos, podem ser de qualquer... Você tem que indicar, né? Ver o que está acontecendo. E a cura é a base. É a base, não a remediação, né? Não remediar. Perfeito. Então, você vai encontrar no mercado especialistas com conhecimento macro, né, do que é a saúde, que é o que você tem um conhecimento macro,
mas também especialista. Isso, temos poucos no mercado, né, hoje, e a ideia é gritar para o mundo que isso existe e formar mais pessoas, porque o mundo precisa disso, o ser humano precisa disso. Perfeito. Ele precisa da autocura, do autoentendimento, do autoamor, e o grande problema hoje da medicina integrativa é que quando nos procuram, é que já não tem mais saída. Entendi. E, assim, Isso. quando está no limite... Está no limite, não deu certo a medicina tradicional, aí procuram a gente. Entendi. E aí, a maioria das vezes é tarde demais. É tarde. Essa é a grande preocupação. Então, às vezes, né, vira até um tratamento paliativo. É muito triste você ver pessoas em tratamento paliativo, né? Entendi. E não, tem que ser um tratamento preventivo, começar cedo, já começa. E a gente tem também a genética e a epigenética, que eu gosto de falar também. A genética é o que está grudado, incrustado no meu DNA, não tem como eu mudar. A epigenética é o que eu vivo, é o meu dia a dia, meu lifestyle e tudo mais. Se eu tenho uma genética de câncer, com a minha epigenética, o que eu decido da minha vida, o que eu faço, eu consigo burlar essa minha genética. Perfeito. Com certeza eu consigo. Isso é cientificamente comprovado, que o principal é a epigenética. E ao contrário também, eu posso não ter esse gene, mas se eu me deteriorar aqui no meu dia a dia, eu vou fazer com que as minhas células se reproduzam com deficiência. Perfeito. Né? Então, é importante, até para quem não estuda sobre a área, ter esse conhecimento que foi falado aqui na mesa, para você dar a devida importância para o assunto. Né? Exatamente. Pelo menos você não vai saber profundamente como a doutora, mas você vai saber que é importante você se alimentar bem, mudar a sua rotina, se conectar com Deus, entender que existe um mundo quântico, né? Você entender que o ambiente ele vai influenciar sim aqueles hábitos que você construiu. Alguns deles são bons, outros não. Então, a mudança ela é necessária. E os resultados apontam, né? Eu tive que mudar bastante. E a gente vai mudar mais, hein? Eu tô indo aos poucos, hein? Tô indo devagar. A gente tem que ir devagar, porque o cérebro ele tem que acostumar. Sim. Né? A gente tem uma rotina. Um normal, né? Tem que virar um normal. Exatamente. E a gente vai fazendo com que o cérebro se acostume às mudanças de rotina. E isso demora entre 21 dias a 40 dias, mais ou menos, né? Antes falavam em 21 dias, depois 33, agora 42 dias, né? Mas já em 15 dias você consegue observar que você está mais disposto, você se sente mais inteligente, você se sente mais bonito, que é o principal, é tudo que a gente quer. Não é? 15 dias você já tem uma mudança maravilhosa. Motivação, você acredita mais em você, mais autoconfiança. Em 10 dias você já sabe que você pode, que você é capaz. Perfeito. Maravilhoso, doutora Júlia. Que bate-papo maravilhoso, realmente. Eu tenho certeza, você que está ficando aqui até o final, a gente já está encerrando, absorveu muita coisa aqui desse conteúdo, do que foi compartilhado, dessa conversa, né? E qual decisão que você toma a partir de hoje? O que você vai mudar hoje? Qual? Uma? Que seja uma. Pense nisso. Qual mensagem para a gente fechar aqui, doutora, que a gente pode mandar para o público que está assistindo, para ele já ter uma mudança hoje na vida dele? Qual que é a sua grande dor? Pensa nisso. Qual é a sua grande dor? O que você quer para você? Você quer um emprego novo? O que você tem que mudar? O que você quer ser magro? O que você quer? O que você tem que mudar? Isso está dentro de você. Né? E para isso, as pessoas têm que encontrar o seu propósito. Não um propósito para daqui a 10 anos, 20 anos. Hoje, né? É o propósito do dia a dia, hoje. Quem eu sou, o que eu quero fazer, quem eu quero ser. Então, lute por esse propósito, né? E isso, a saúde, eu falo muito que a saúde vem de dentro para fora. E a gente só externaliza quando a gente está integrado, corpo, mente e espírito. Perfeito. Né? E uma coisa interessante para a gente fechar aqui, que antes de um milagre se tornar físico e visível, quando as pessoas passavam por Jesus, ele ativava a fé das pessoas. Ativava a fé das pessoas. Então, e outra, ele não se dava o mérito da cura. A fé é o acreditar. Isso. E tem uma coisa interessante, que quando a cura acontecia, ele falava, a tua fé. Ele não falou, eu te curei. Ele sempre falou, a tua fé te curou. Ele não trazia esse mérito, porque, na verdade, o que nós precisamos está dentro de nós. Entendeu? Então, a fé que a gente carrega que vai trazer essa materialização do milagre, do que tem que acontecer. E é isso. E tem uma coisa legal sobre fé. Sabe qual é a diferença de fé e esperança, doutora? Não, conte-me. A fé é pro agora. A esperança é por algo que ainda pode acontecer. E eu vou te falar.
sem dúvidas a fé faz as coisas acontecerem muito A mais fé rápido. move montanhas. Move o hoje. É. Então a esperança ela pode ser um sabotador para muita gente. Pode. Dizem que a esperança é a última que morre. Isso. Então você está sempre esperando. Temos que ter fé. E a fé ela ativou agora, né? Então ative a sua fé, ela está disponível. Está disponível para você. E Cristo, entender Cristo, pode te revelar isso com muita facilidade. E o que ativa a sua fé também são os resultados. Os resultados, eles alimentam a sua fé. Porque quando você vê aquilo acontecer, porque você acreditou e fez, você vai fazer de novo, com mais fé. Com mais fé, E uma coisa que eu mais aprendi, intensidade. e o que eu aprendi também até com o Céu Fernandes, que tem vindo muito nas mesas aqui, que quando a Bíblia fala de tamanho de fé, não é por quantidade de fé, ou tamanho de fé. A qualidade da fé. É a durabilidade da fé. Por quanto tempo você se mantém em fé? Constante. Esse é o tamanho da sua fé. A fé de Pedro durou ali na água. Não é sobre o tamanho da fé dele, mas assim, tamanho. É sobre até onde durou. Teve um momento que ele caiu. A água realmente, ele não conseguiu andar sobre ela na hora que ele caiu. E Jesus falou que foi ele. Porque a fé dele durou até aquele momento. Quando ele olhou para a água e a fé terminou. Então é sobre isso. Quanto tempo você decide acreditar que você pode, né? Exatamente. Fechamos hoje? Fechamos. Quero agradecer você que ficou até o final e compartilhe esse conteúdo, compartilhe para quem precisa tomar uma nova decisão hoje, para quem precisa tomar uma decisão radical na sua vida, de pedir ajuda, de buscar um profissional específico, não é qualquer médico, não é qualquer pessoa que vai poder te ajudar. E eu vejo que o profissional, que ele encontra propósito, né? Porque em qualquer área do mundo você vai ver corrupção, né? Eu já descobri em parte da área da saúde, porque nem todo profissional ele está ali realmente pela missão de ajudar e servir as pessoas. Então, que Deus ilumine a sua mente para encontrar a pessoa certa para te ajudar. Tanto você que é um profissional, que você quer um curso para aperfeiçoar seu método, quanto também você que é um paciente, um potencial paciente que já tentou de várias formas e não conseguiu encontrar uma solução, uma ajuda. Porque um médico ele acaba tendo que dar um apoio emocional para a pessoa, tem que entender um pouco de como ela funciona. Não é só chegar aqui, ó, essa é a receita, você tem que fazer isso. Antigamente os médicos eram amigos da família, né? Exatamente. Eles entendiam o dia a dia. Entendia a rotina. Entendia a rotina, o dia a dia, entravam na casa das pessoas, né? Hoje não é mais assim. Então, mudou, né? Quebrou esse laço, quebrou esse vínculo, essa proximidade, né? Então a gente está num novo tempo, e nesse novo tempo a gente precisa saber como escolher isso. Então temos a Júlia, já deixou seu Instagram aqui, né? Obrigada pelo convite. Obrigado também. Amei. Por ter contribuído ao canal e as pessoas que estão aqui ouvindo. Não esqueça de se inscrever aqui no Pode Com Ele, aqui no YouTube. Coloca o sininho, compartilhe esse conteúdo. E acompanhe também, estamos no Instagram, no TikTok. Estamos no Spotify. Mais uma vez, obrigado, Produtora 76. Obrigada. Obrigado por tudo. Valeu, Gui. Valeu, Marta, Felipe, Caio. Obrigado aí por tudo. Estão aqui nos bastidores. E para você que ficou até o final, até um próximo episódio. Muito obrigada. Valeu. Valeu.